Eu acho que poucos momentos a gente conseguiu enxergar e ver um momento tão assimétrico como o que a gente enxerga hoje. Na nossa filosofia de investimento, a gente não investe em ativos porque, de alguma forma, a gente vê que caiu. Então, não compra porque caiu. A gente realmente compra porque, além de ter caído, a gente enxerga uma assimetria boa e um potencial grande de multiplicação de capital. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eleven Convida aqui no nosso stand na Expert 2022. Dessa vez eu estou aqui com o Gabriel Marzotto. Gabriel é sócio e gestor da Quasar e ele toca a gestão do Quasar Tropos. Obrigado, Gabriel, pela presença. Obrigado, Luca. Obrigado, pessoal do Eleven. Estamos aí para tentar, de alguma forma, dar um pouco de luz aí para esses investidores de ação que ultimamente aí têm sofrido bastante. E estamos aqui para isso, estamos aqui para o Gabriel dar uma luz nesse momento tão conturbado do mercado de renda variável brasileiro, que às vezes parece estar até melhor do que o mercado lá fora, né? Que é quase que uma exceção, né? dentro do mercado de renda variável. Como você está vendo o mercado de ações brasileiro, Gabriel? Eu trabalho com investimento há mais de 20 anos. Então, acho que poucos momentos a gente conseguiu enxergar e ver um momento tão assimétrico como o que a gente enxerga hoje. Na nossa filosofia de investimento, a gente não investe em ativos porque, de alguma forma, a gente vê que caiu. Então, não compra porque caiu. A gente realmente compra porque, além de ter caído, a gente enxerga uma assimetria boa e um potencial grande de multiplicação de capital. O que aconteceu desde então? A Bolsa estava lá 130 mil pontos, veio para baixo de 100 mil recentemente, hoje está um pouco acima, mas diversos ativos, seja do Ibovespa ou fora do Ibovespa, caíram muito. Caíram muito por algumas coisas. Claro, o mercado que estava muito comprado, claro que teve um movimento de taxa de juros, mas mais importante para nós é como está o resultado das empresas. Todas as empresas que a gente investe hoje, a gente está enxergando uma dinâmica muito construtiva de resultado para frente. Então, a ação caiu com uma melhora de resultado. Tá? Então, isso para nós cria uma simetria muito, muito grande. Por isso que a gente está muito otimista, muito animado com o portfólio que a gente tem hoje. O grande ponto é, a gente tem que sempre ter o horizonte de investimento. A gente nunca sabe se vai ser na próxima semana, no próximo mês. Então, realmente, no horizonte de investimento que a gente tem, que é algo próximo aí de 2 a 3 anos, a gente enxerga hoje o nosso portfólio com uma capacidade única de multiplicação de capital. Só para dar grandes números, um portfólio hoje, a gente enxerga multiplicando de 2 a 3 vezes, olhando 3 anos aí de forma composta. É muito grande, é muito assimetria. O pessoal sempre fala 1% ao mês do CDI, então, claro, isso é comparável com multiplicar por quase 2 ou 3 vezes o capital inicialmente investido. E acredito que esse momento enfim, essas quedas estão oferecendo oportunidade de compra, como você falou, não compra só porque caiu, mas compra por fundamento. As empresas estão melhores, estão menos alavancadas, a economia brasileira está aparentemente, né, os dados mostraram recentemente o desemprego num dígito, enfim, está numa toada melhor, está melhorando. Como você vê daqui para frente, enfim, como que essas empresas podem navegar? Eu não estou falando de eleição, porque é um evento pontual, enfim, digamos que não vai mudar muita coisa, né, no horizonte que você falou, mas nesse horizonte de 3, 5 anos, enfim, que eu sempre falo para os nossos clientes, é o horizonte de um investimento em fundos de investimento, em particular em fundo de investimento long only. Como você está vendo o mercado? Ótimo. Então, na verdade, assim, a gente gosta de falar de 3 anos, porque 3 anos é o longo prazo no conceito brasileiro. Porque de 4 em 4 a gente tem ciclo eleitoral, ano sim, ano não, a gente ganha uma grande correção de preços de mercado. Tá? Então, qual que é um pouco o pano de fundo que a gente gosta sempre de criar? Então, há mais ou menos um ano atrás, a gente via diversos bancos brasileiros do estrangeiro revisando para baixo a perspectiva de crescimento econômico do Brasil. Tiveram alguns bancos até que falavam de recessão, tá? Então, PIB aí de menos meio. E gradativamente teve uma melhora significativa de crescimento econômico. Acho que as pesquisas mais recentes estão falando aí de um PIB para 2022 próximo de 2,5%. Tá? Em cima do quê? Acho que tiveram a conjunção de alguns fatores. Claro que teve o governo com diversos benefícios, seja a questão aí de antecipação do fundo de garantia, a questão dos R$600 que está sendo distribuído para as famílias, mas tem um componente muito relevante da economia que até o primeiro trimestre que estava muito represado, tá? Que de alguma forma começa a dar claros sinais de recuperação. Qual que é esse segmento? Serviço. Então, alimentação fora de casa, viagem, turismo, todo mundo não estava consumindo porque estava em casa. As pessoas não estavam consumindo porque tinham que usar máscara. A famosa demanda reprimida, né? Demanda reprimida. Então, de lá para cá, o que aconteceu?
parte relevante da economia ligada a serviço começou a destravar essa demanda. Então isso que está, claro, impulsionando e ajudando muito o PIB. E diversas empresas que a gente tem no nosso portfólio que dependem, claro, dessa abertura econômica têm se beneficiado. O que eu gosto sempre de olhar é qual que é a melhora de resultado que teve aí, olhando os próximos 12, 24 meses. Houve uma melhora significativa. Tá? Então, os ativos caíram de preço com os resultados da empresa sendo revisados para cima. Tá? E aí a gente fala de eleição, que você mencionou no último ponto, a gente fala de eleição já há 1 ano e meio. Tá? Então, sem falar de candidato A ou B, para nós o direcional de bolsa não muda, porque a simetria é muito grande. Existe um grande prêmio de risco em todas as curvas que a gente olha. O que de alguma forma vai mudar é a seleção de ativos. Então, até dar um exemplo e dar um pouco o que a gente faz. Né? Uma posição que a gente tem relevante no nosso portfólio hoje, a maior delas é a Petrobras. Petrobras é uma empresa que ela é barata, altamente descontada, até comparável às empresas, as piores empresas aí do mundo no ramo de petróleo. Mas querendo ou não... Com pior governança, né? Imagino que você esteja pensando em países mais instáveis até que o Brasil. Exatamente isso. Mas um ponto importante é que, assim, um governo de esquerda, ela pode possivelmente ser utilizada aí como instrumento de política pública. Então, ela está barata e vai continuar barata. Então, o que a gente faz? Enxergando, claro, a forte assimetria que existe pela questão de dividendo e afins. Temos essa posição, que é uma posição relevante, mas a gente compra um segurinho. Aquelas famosas puts, que se de alguma coisa der errado, tiver uma eleição do governo de esquerda e a empresa for utilizada como instrumento de política pública, a gente de alguma forma acorda sem um ativo. Então, mais uma vez, a gente não compra ativo só barato, a gente compra ativo que além de ser barato, além de ter uma simetria muito grande, a gente enxerga que vai materializar esse ganho. Tá? Então, basicamente é isso. Claro, não adianta comprar um produto barato ruim, né? E você deu a largada aqui falando de carteira. Se puder entrar mais em detalhes de outras posições, outras teses que vocês estão enxergando como teses de valor, teses que conseguem entregar esse retorno esperado que você acabou de falar. Então, só para vocês terem ideia, em grandes números, tá? Quando eu falo multiplicação de 2 a 3 vezes do capital inicialmente investido, a gente fala um portfólio que cresce lucro para os próximos 3 anos, em médias analisadas de mais ou menos 30%, com dividendo médio de 10% e uma descompressão de prêmio de risco, tá? Claro, após um período eleitoral, de outros 10% mais ou menos. Então é um portfólio que compõe, na média, 50% ao ano pelos próximos 3 anos. Tá? E como que ele é formado? A gente tem algumas teses que a gente chama teses seculares, alguns setores que a gente gosta bastante, independente um pouco aí de cenário econômico. Claro que juros maiores ou menores, a gente vai ajustando o tamanho da posição. Mas um segmento que a gente gosta bastante, que a gente chama teses relacionadas à terceirização, aluguel de carros e caminhões. Então, Vamos, que é o líder incontestável no setor de aluguel de caminhões, junto com Localiza. Antigamente a gente tinha a Unidas, que recentemente foi tombada aí para Localiza, dado o processo de M&A. Tá? Um outro grupo de empresas que a gente gosta bastante são empresas que a gente chama de varejo de referência. Então, grande exemplo é a Loja Renner. Tá? A Loja Renner acho que é a líder incontestável no varejo de vestuário. Claro que tem seus desafios em relação à competição com as empresas de online e afins, mas é uma empresa que recentemente fez um aumento de capital de 4 bilhões de reais. A empresa está caixa líquido e nunca teve tão barata. Tá? Então, é a melhor empresa referência no setor, altamente descontada e com estrutura de capital muito, muito diferenciada. E acho que nesse caso, a Loja Renner, ela casa a tese com o que você acabou de falar de demanda reprimida, né? A população querendo e voltando a comprar e voltar presencialmente. O cara ir no shopping, ir na loja. Eu, pessoalmente, eu compro online, mas tem coisas que gosto de comprar na loja. A roupa tem que experimentar, né? Para não ter o trabalho de experimentar em casa, devolver. E roupa ainda é uma coisa difícil para você ter online, né? Porque diferente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos como funciona? Você pega, compra o tamanho A, B e C, a cor D, E e E. Chega na tua casa, deu errado, faz um frete de retorno. No Brasil vai fazer o frete de retorno. É muito, muito difícil, tá? Então, claro que a gente entende que é um desafio, é um risco da tese como um todo, mas a gente está sendo muito bem remunerado para correr esse tipo de risco. E além de Lojas Renner e Vamos também acaba sendo muito ligada a essa melhora da economia local, quais outras teses que vocês veem como teses locais que têm potencial de valorização? Perfeito. Tem um grupo de empresas, um outro grupo em que a gente chama teses relacionadas ao processo gradual de abertura econômica, especialmente pelo lado de serviços. Tá? Então, alguns nomes. CCR, uma empresa que a gente gosta bastante, é uma líder incontestável no segmento de mobilidade urbana, na parte de rodovias e afins, que teve um grande choque de governança com a entrada aí da Itaúsa junto com o Votorantim. Aí isso é
que é a maior empresa que a gente tem nesse grupo. A gente tem também Burger King Brasil, até a evidência clara que os ativos brasileiros estão altamente descontados, foi a oferta recebida aí alguns dias atrás pela Mubadala, tá? Num preço aí que foi 25%, 23% aí acima do preço de tela. Tá? A gente tem também uma posição menorzinha em Azul Linhas Aéreas. Tá? Então, isso é um pouco das empresas que a gente tem nessa tese que a gente chama de empresas dependentes do processo gradual de abertura econômica. É muito legal ver, eu converso com muitos gestores e Azul é uma tese bem rara nos portfólios dos fundos, né? E acho que faz muito sentido com o que você acabou de falar, dessa volta, né, do pessoal, da população a essa vontade de viajar, seja CCR, seja Azul, então, seja via terra, seja via aérea, né? E outra tese, agora eu estou falando aqui, de tese um pouco mais consenso, né, se me permite usar essa palavra, é bancos. Vocês têm bancos em carteira também? A gente teve bastante banco aí final do ano passado, começo desse ano, muito acreditando aí numa dinâmica construtiva dos resultados como um todo. As ações tiveram uma forte reprecificação, especialmente no primeiro trimestre. O meu mandato como gestor e também dos grandes investidores do fundo como um todo é ter o ativo no meu portfólio, ativos que a gente enxerga e entende que vai dar dinheiro, tá? Não porque é um ativo bom, são coisas um pouco diferentes, tá? Então a gente acabou desinvestindo e recentemente a gente voltou a investir nesse cenário aí de juros altos, de alguma forma bancos são um bom porto seguro, tá? Então a gente tem uma posição aí relevante, seja em Itaú, tá? Que é uma posição grande dentro do portfólio, uma posição menor em Banco do Brasil, que é um ativo aí altamente descontado, claro que tem sempre um risco eleitoral, mas nível de valuation, nível de precificação, seja de preço-lucro, preço-valor patrimonial, ele está similar ou até abaixo da época da Dilma, quando o banco era utilizado como instrumento de política pública, e um nível de capitalização muito maior. Tá? Então, esse é um pouco das teses que a gente tem aí relacionado a bancos incumbentes. Tá? O grande ponto, acho que é uma grande diferença que teve em relação aí ao passado recente, é que hoje, com juros altos, a competição com os novos bancos, as chamadas fintechs, ela é um pouco menos agressiva, porque o custo de capital ele é elevado. Então, de um lado, a gente enxerga uma dinâmica competitiva menos destrutiva do que no passado, com um nível de valuation, que é um nível de valuation muito assimétrico. E voltando ao começo, quando você falou de Petrobras, né? Então, commodity por definição, commodity, enfim, petróleo que a gente vê é a commodities por definição quase, né? Mas a gente também, como Brasil, a gente é exportador de outras commodities, seja soja, seja carne, né? Ou outras commodities ligadas ao mundo agrícola. Vocês têm exposição a esse tipo de empresas que operam nesse setor? Eu sou analista de commodities de formação, né? Então eu comecei lá no sell side do Itaú Unibanco, cobrindo a parte de cíclicos. E, na verdade, foi onde eu comecei a parte de investimento. O grande negócio que não dá para olhar só para se está barato ou está caro as commodities. Além de estar barato ou está caro, você tem que acertar o ciclo. Né? E é muito difícil. Então, acho que diferente de outras casas, a gente não tem nenhum tipo de preferência ou preconceito. A gente investe sim em commodities, mas de alguma forma são posições um pouco mais conservadoras. Tá? A principal posição que a gente tem no segmento de commodities é sim Petrobras, com esse seguro muito em cima, claro, de uma empresa muito barata, altamente geradora de caixa, com dividendo contratado que a gente enxerga hoje de quase 15% na base trimestral. Somado a isso daí, a gente também tem uma posição agora já bem menor em Gerdau, que é uma empresa que também está com uma valuation muito diferenciada. Ela tem uma boa diversificação, seja de Brasil ou Estados Unidos. Estados Unidos tem aquele grande plano de infraestrutura, que de alguma forma nos dá uma previsibilidade e visibilidade em relação a final de 2022 e início de 2023. Então, as empresas basicamente são posições de alguma forma importantes no nosso portfólio no segmento de commodities. E eu gosto de pegar gancho da conversa, e você tinha falado a palavra Porto Seguro. Não estou falando da empresa Porto Seguro, mas a gente sabe que um porto seguro, uma ação defensiva, uma empresa defensiva, são as ações de utilities, né? Hoje está presente no portfólio do Quasar Tropos papéis de utilities? Hoje o grupo de empresas relacionadas aí ao segmento de energia representa quase 15% do nosso produto. Basicamente são em 3 nomes, com posições aí muito parecidas, seja em Eletrobras, que é uma empresa que a gente já investiu no passado, no processo de privatização, e dado a oferta que houve aí no último mês e pouco, voltou a ser uma posição
representativa no portfólio como um todo, e outras posições aí que a gente já carrega há algum tempo, que é Eneva e Equatorial. Então, claro que são empresas que alocam capital de uma forma muito diferenciada e, claro, se beneficiam muito dessa descompressão do prêmio de risco que a gente enxerga nos juros olhando para frente, claro, depois de um processo eleitoral já consolidado. Então é isso, a gente hoje, pelo que você está falando, pelo que eu conversei com outros gestores, a gente está vendo muitas oportunidades, claro, no curto prazo, talvez a gente tenha um movimento, né, de volatilidade que faz parte do mercado, faz parte de um ano eleitoral que, como você acabou de falar, acaba sendo sempre um pouco mais, digamos assim, um pouco mais desafiador, né, para o investidor no mercado de renda variável, mas que no longo prazo, como você falou de 3 anos, mas não significa que depois de 3 anos você resgata, muito pelo contrário, né? Não, é para você carregar e para você até investir mais em momentos de estresse. É um portfólio sempre dinâmico, onde a nossa preocupação, sendo gestor profissional e também investidor, é identificar as melhores assimetrias. Tá? Hoje, dado esse movimento recente de correção de mercado, a gente está conseguindo comprar empresas de referência a valuation dificilmente visto. Tá? E com uma dinâmica muito construtiva de resultado olhando para frente. Tá? Parece quase uma conjunção astral. Muito. Então, na verdade, a gente fala que hoje é o pior momento para captar, porque ninguém quer saber de ação, mas é o melhor momento para investir, porque realmente a gente nunca identificou, nunca enxergou uma assimetria tão grande investindo nas empresas que a gente fala, empresas de referência. É muito engraçado, porque essa frase que quando é o melhor momento para captar é o pior momento para investir e vice-versa, eu já ouvi isso e até quem está assistindo vai ouvir isso em outros vídeos com outros gestores. Então, é comum, gente. É uma ideia que, enfim, os nossos gestores aqui convidados, que são os gestores aos quais a gente como casa de análise, eu como analista de fundos de investimento, a gente confia nessa capacidade. Claro, não querendo dissuadir o investidor sozinho a investir, mas existe uma capacidade que é natural. O gestor está fazendo isso todos os dias, está olhando o mercado diariamente. A gente não vai conseguir fazer isso da mesma forma. Então, como o Gabriel acabou de falar, é um portfólio dinâmico, um portfólio que se adapta às necessidades do mercado, às mudanças dinâmicas, e por isso eu acho que vale a pena vocês considerarem, né, o investimento no fundo que aqui a gente está falando, que é o Quasar Tropos, e deixo com o Gabriel uma considerações finais, uma mensagem para os nossos ouvintes, quem está assistindo. Pessoal, obrigado pela atenção, e o grande ponto que eu gosto sempre de falar é que investimento em ações é um investimento profissional como qualquer outro. É muito difícil, a pessoa acha que a gente compra ação olhando para a tela, comprando o que cai e vendendo o que sobe. Tá? A gente faz algo muito diferente disso daí. Eu e outros gestores profissionais. A gente faz um trabalho realmente de diligência diferenciada, visitar a empresa. Às vezes esses processos demoram dias, semanas, meses ou até ano. Basicamente para tomar uma única decisão de investir, que é investir numa empresa. E às vezes você acaba gastando um ano para investir nessa empresa e você acaba não investindo, porque você identifica alguns riscos. Então, o que a gente faz é algo muito diferente que olhar para a tela e mandar comprar o que cai e vender o que sobe. A gente compra quando cai, quando realmente a gente enxerga que criou-se uma assimetria. Tá? Então, gestão profissional ela é difícil, tá? Até para nós. Então, a gente também toma um calor bom aí nesses momentos. Tira o sono. Tira o sono. Então, deixa a gente perder o sono e não vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.